OIB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E hoje tenho a satisfação, o prazer, a honra de conversar com o Tiago Bremer, que é sócio-líder da área financeira da Grant Thornton do Brasil. Tiago, é um prazer tê-lo conosco aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Professor Manolo, é um prazer para mim poder falar para você e para os seus telespectadores. Bom, Tiago, já sei que você é um especialista nessa área da inovação, principalmente as instituições financeiras. Vi o teu currículo, é um currículo extremamente rico nessa área, e até porque você é sócio-líder da Grant Thornton nessa área. Muitas inovações vêm ocorrendo nesses últimos anos nesta área das atividades financeiras. Até um pouco tempo atrás, nós tínhamos bancos que eram bancos físicos, bancos de rua, tínhamos uma série de dificuldades para realizar as transações do nosso dia a dia, pagamentos, e de repente surgem inovações tecnológicas fantásticas. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa trajetória das inovações financeiras, colocando as fintechs e principalmente mostrando a importância delas na facilitação de negócios para os consumidores. Perfeito. Bom, na realidade tudo surge em 2016, quando o Banco Central cria um projeto era uma agenda que chamava BC+. Essa agenda ela tinha como principal pilar a democratização, e a inclusão no sistema financeiro. Então, a partir daí foram tomadas uma série de medidas, uma série de ações por parte do Banco Central para que se expandisse, para que esse mercado se abrisse um pouco, para que outras alternativas àquelas instituições financeiras tradicionais muito sólidas, responsáveis, sim, pelo grande sistema financeiro que nós temos hoje, pela robustez em termos de sistema financeiro que nós temos hoje, mas, como você bem comentou, tradicionais e já com uma série de parâmetros definidos. A partir dessa agenda, essa agenda evolui, essa agenda BC+, ela evolui e vira a agenda BC#, justamente porque quer se trazer a questão de inovação para dentro dessa agenda. Essa agenda tem 4 principais pilares. Inclusão, que fazia parte da agenda BC+, competitividade, transparência e educação financeira. Acho que o Banco Central ele olha para esses quatro pilares e diz, olha, isso aqui é essencial se eu quiser, de fato, democratizar e gerar inclusão no sistema financeiro. A partir daí, as inovações elas começam a surgir porque começa a existir determinados serviços, a própria regulação ela começa a mudar um pouco, a regulação de meios de pagamento ela começa a ser um pouco mais específica, mas ao mesmo tempo um pouco menos branda, ou seja, onde só uma grande instituição financeira teria capacidade de atender os requisitos de governança. Em 2018 também surgem novos tipos de instituição financeira, que são as SEPs, as SCDs, que são as sociedades de crédito direto e as sociedades de empréstimo entre pessoas, que a gente chama de peer-to-peer lending. Então, todas essas instituições elas começam a surgir ao mesmo tempo que o mercado começa a perceber outras oportunidades. Pessoas até então não bancarizadas buscando, eventualmente, ter contas digitais, o meio de pagamento, como eu comentei, começa a gerar uma inclusão por meio de, por exemplo, cartões pré-pagos, utilização de ferramentas, por exemplo, celular, para fazer pagamentos. Então, começa a surgir uma nova era do mercado financeiro
com essa abertura, onde novos players começam a identificar oportunidades, não de concorrer com as grandes instituições financeiras, as instituições tradicionais, mas sim de gerarem alternativas para esse público que o próprio Banco Central começa a querer incluir no sistema financeiro. Então, mais ou menos esse é o pano de fundo para todas essas inovações que começam a surgir ali a partir dessa agenda BC hashtag. Importante no meu dia a dia como consumidor, que foi quando surgiram esses aplicativos e pessoas ligadas a mim me diziam: professor, faça os pagamentos dos boletos através do celular. E eu diria que isso é coisa de uns 6 anos atrás, talvez 7 anos atrás. Eu confesso que era muito relutante para fazer isso. Eu achava que eu iria colocar em risco a minha segurança e relutei. Confesso, Tiago, que eu relutei a utilizar o celular, o aplicativo do banco, né, para fazer o pagamento desses boletos, com o código de barras, com a leitura do código. E pouco a pouco, eu confesso para você o seguinte: hoje em dia não me vejo indo a uma agência bancária para fazer o pagamento do boleto. Às vezes, em alguns casos, existe uma obrigação de ir na agência, mas por outras razões, para falar com o gerente sobre algo que tem que ser falado ali presencialmente. Mas isso é uma grande evolução. Hoje em dia, eu digo, é impossível deixar de conviver com este sistema de inovação tão fantástico que nós estamos observando nesse momento do tempo. E nessa agenda do Banco Central, Tiago, eles têm, é claro, também as questões macro, né? Macro, que são as questões de defesa do sistema financeiro, questões da fiscalização do sistema financeiro, questões relacionadas à maneira como as instituições devem se comportar. Mas há uma agenda também micro que eu gostaria que você falasse, que é essa questão do Open Banking, essa questão do PIX, das transferências, que também não é impossível deixar de utilizar o nosso celular para realizá-las. Fala um pouco também dessa agenda do Banco Central, que me parece também algo extremamente importante, principalmente essa questão do Open Banking. Eu diria para você, Tiago, recentemente foi feita uma pesquisa perguntando para as pessoas o que é você sabe o que é o Open Banking? E um número expressivo de pessoas começou a dizer: é o banco aberto, ele está aberto 24 horas por dia. Não é bem isso, não é verdade? Não é exatamente isso, mas ele é o banco aberto, né? Então, eu acho que é bem importante a gente lembrar que tudo isso, realmente, como eu até comentei anteriormente, isso é possível porque se construiu uma base muito sólida em termos do sistema financeiro, né? Quando a gente pensa hoje a solidez do sistema, os mecanismos macros aí, tanto de políticas econômicas, o próprio fluxo, né, de recursos hoje que as instituições financeiras auxiliam aí o governo central, né, o Tesouro Nacional, por meio da aquisição de títulos públicos e tal. Então, essa política econômica regida, né, que o Banco Central interage, faz parte, ela é muito sólida. Ela é muito sólida, é isso que propicia a gente dar passos à frente, né? Mas, sem dúvida nenhuma, quando você estava comentando com relação a ir ao banco, né? Eu acho que essa foi a primeira quebra de paradigma, né? Num primeiro momento, a gente via as filas de banco gigantescas para o consumidor, para o cliente fazer um pagamento, ou muitas vezes para o cliente fazer um depósito. Hoje em dia você pode fazer depósito em cheque escaneando aquele documento, né, e enviando isso posteriormente. Hoje ela já acontece inclusive de forma eletrônica. Então toda essa governança que foi criada, toda essa estrutura para que hoje a gente pudesse fazer o pagamento, uma transferência,
um pagamento via WhatsApp, por exemplo, um saque via QR Code, um Pix, que é uma transferência que você faz, né? É um instant payment, é um pagamento imediato que você faz, de forma segura, de forma com a proteção de dados necessária, né? Inclusive, ontem a gente teve um marco importante, que é a entrada da regulação de LGPD. E os bancos já vêm antecipando isso há muito tempo, o sistema financeiro já vem antecipando isso há bastante tempo, com toda a regulação prudencial, para que você tenha essa base, né? Então, eu acho que eu sempre reforço que essa base ela é muito importante para que os próximos passos sejam dados. Então, o Banco Central começou há mais de uma década a tratar de regulação prudencial, de gerenciamento de riscos, e recentemente falando do gerenciamento integrado de riscos, sempre pensando na solidez. Hoje, quando a gente olha para essas inovações, então a gente fala do Open Banking, por exemplo, né? O Open Banking é o banco aberto porque ele tem um foco muito grande no consumidor em primeiro lugar, né? Então, quando a gente pensa hoje, uma instituição financeira tradicional, se eu tenho uma conta corrente, se eu tenho um financiamento bancário, se eu tenho um empréstimo, qualquer que seja, é aquela instituição financeira hoje que tem a experiência do cliente, né? Evidentemente que essa experiência é propiciada pelos meus hábitos, mas só uma instituição financeira conhece os hábitos daquele cliente. A partir do momento que você abre essas informações, outras instituições passam a ter a possibilidade de oferecer, por exemplo, um crédito mais competitivo para aquele cliente. E não porque eles estão chutando ou tentando adivinhar o comportamento, o behavior daquele cliente, mas sim porque eles tiveram, de fato, acesso àquela informação. Não só os dados pessoais do cliente, né, com toda a proteção que é requerida hoje por LGPD, mas sim todo o comportamento que aquele cliente teve. Isso, ele vem em linha com aquele pilar de competitividade, né? Então, a partir do momento em que os dados eles são do cliente e o cliente pode optar por compartilhá-lo com outra instituição financeira, você aumenta a competitividade sem que o sistema corra riscos, porque não é uma instituição aventureira oferecendo um crédito barato ou mais competitivo porque ela quer correr risco, mas sim porque ela acessou uma informação do cliente e ela pode ser um pouco mais assertiva em dar o crédito. Então, quando a gente pensa no Open Banking, lógico, o conceito é até um pouco mais abrangente, a gente já vem falando hoje no mercado sobre Open Finance, né? Então, que é um conceito mais abrangente, mas quando a gente pensa no Open Banking é isso, é o compartilhamento dos dados daquele cliente, aqueles dados vão estar abertos, evidentemente que com todos os sistemas de segurança, com a autorização dos clientes e tal, para que ele próprio seja beneficiado com a experiência de crédito ou a experiência bancária que ele possui. Então, em linhas gerais, essa é a ideia do Open Banking. Tiago, vamos pedir para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador, um segundinho e já retornamos. O que nos move e nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho o prazer, a honra de estar conversando com Tiago Brenner, que é sócio-líder na área financeira da Grant Thornton do Brasil. Tiago, você estava conversando
estava conversando sobre uma agenda do Banco Central, e nessa agenda do Banco Central você já tocou a questão do PIX, que são transferências instantâneas. Às vezes, elas são realizadas em 3, 4 segundos, é menos do que algo fantástico, né? Um sistema que há por trás disso fantástico, né? Mas estamos também, nessa agenda do Banco Central, observando que ele está querendo criar o chamado PIX saque e o chamado PIX troco, que facilitaria sobremaneira a vida dos consumidores brasileiros, principalmente daqueles consumidores que moram em cidades muito pequenas e nem sempre há um banco, ou uma agência bancária, ou um caixa eletrônico ali perto da sua residência ou do seu trabalho. Fala um pouco sobre o PIX saque e o PIX troco, e depois vamos falar sobre as moedas digitais. Perfeito, perfeito. Bom, o PIX já é uma realidade, né? Até quando você estava comentando, professor Manolo, eu lembrei do meu filho, que esses dias ele pediu a mesada dele, e eu disse que eu não tinha sacado dinheiro, ele falou, pai, me faz um PIX. Né? Então, ele é uma realidade, acho que para todas as faixas etárias, e ele foi muito bem aceito pelo mercado. A gente vê isso pelo volume de transações. Claro que a gente sempre sabe que, do mesmo jeito que tem gente construindo tecnologias para o bem, tem gente especializada em fazer o mau uso da tecnologia, né? Mas o PIX, ele realmente é uma revolução no sistema de pagamentos, né? Ele cria toda uma infraestrutura do sistema de pagamentos, o que possibilita uma conexão direta com o Banco Central via participantes diretos, né? Então, todos aquelas empresas iniciadoras de pagamento, participantes indiretos, que eu acho que esse é o mais interessante, né? Porque quando você tem um banco de nicho, um banco digital, que busca um cliente até então não bancarizado, um cliente que as grandes instituições financeiras, de repente, não vão aceitá-lo por uma questão de scoring, hoje você limita esse cliente a atuar no mercado de pagamentos, porque ele não tem um cartão, né? Ele não transaciona eletronicamente no sistema de pagamentos. A partir do momento que você cria um sistema de pagamentos que ele é à vista, né? E tem projetos, claro, para o Pix Crédito e para outras modalidades, mas você também possibilita que um banco digital ofereça um cartão e trabalhe naquela transação. E mais importante, a exigência de que esse produto para as pessoas físicas seja gratuito. Então, isso realmente tem um viés de inclusão bastante grande. Dentro desse projeto Pix, existem várias fases, né? E aí eu acho que você comentou muito bem a questão eu acho que em linha com todo esse processo de inclusão e democratização do sistema financeiro, o Pix saque e o Pix troco, né? Na prática, ambos são uma transação normal do Pix, tá? Mas ele permite que, por meio do QR Code, uma pessoa vá até um estabelecimento comercial credenciado, e aí o estabelecimento comercial ele pode ser esse iniciador de pagamentos, que faz parte da infraestrutura do sistema de pagamentos do Pix, e faça um saque. Então, eu chego lá, eu tenho a minha conta, eu tenho um saldo naquela conta, não a instituição, mas o estabelecimento comercial que é credenciado para se interligar com um participante direto ou via participante indireto, vai ler aquele QR Code, vai identificar que foi feita uma transação de pagamentos e vai dar o recurso financeiro para aquele consumidor. Então, isso aumenta demais a democratização do conceito de conta corrente, porque hoje em dia você não tem instituições financeiras, agências em todos os municípios do Brasil, nos municípios mais remotos, mas você tem um mercadinho, você tem um outro tipo de comércio, né, que pode fazer, então, essa transação de pagamento para os clientes. Tá? Então, eu acho que isso é muito legal, porque ele, de fato, democratiza. E o Pix Troco, ele funciona da mesma forma. A diferença, na verdade, é que você recebe, por exemplo, se eu faço um pagamento com o meu Pix, por exemplo, eu posso receber o meu troco, tanto em dinheiro físico, quanto eventualmente um crédito, né? Então, eu posso tanto pagar em dinheiro e receber o troco em Pix, quanto pagar
um valor adicional em Pix e ter um troco em dinheiro. Né? Então, eu acho que tudo isso serve para que a gente aumente a bancarização, vamos chamar assim, aumente a capacidade do consumidor acessar os meios de pagamento eletrônicos, acessar o mercado bancarizado, e isso vai ser muito importante com os outros pilares da agenda BC Hashtag, porque isso vai ser cada vez mais difundido em todo o Brasil, por conta dessas facilidades. Então, é muito importante que venha, numa próxima fase, as discussões sobre educação financeira e etc. e tal. Mas essa ideia do PIX-SAC e do PIX-Troco. Tiago, eu tenho acompanhado as entrevistas do presidente do Banco Central e tenho observado que o Banco Central está perseguindo a criação de uma moeda digital. Sabemos que já existem moedas digitais, ou criptomoedas, ou criptoativos. Um bom exemplo vem a ser o Bitcoin, que é outro tipo de moeda diferente dessa que o Banco Central está perseguindo. A ideia que me parece que está embutida é que daqui a alguns anos nós não vamos ver a cor da moeda física do dinheiro. O dinheiro físico tende a sumir. E nesse sentido, queria que você falasse um pouco sobre esses bancos centrais, da moeda digital nos bancos centrais, ou seja, a Central Bank Digital Currency. O que vem a ser exatamente essas moedas digitais entre bancos centrais? Professor Manolo, é exatamente isso que você comentou. Né? Os bancos centrais, eles percebem cada vez mais e até trabalham cada vez mais para esse processo de digitalização. Né? Então, como a gente falou agora do Pix, eu levo um QR Code, saco dinheiro, né? Eu faço uma transação instantânea, etc. E tal. Então, esse é um processo sem volta. Né? É um processo que nós vamos cada vez mais aumentar a base de clientes, de consumidores abrangidos por isso, e sem dúvida nenhuma essa é uma realidade. Então, quando a gente pensa nisso, existe o conceito do CBDC, né, que é o Central Bank Digital Currency, que é para que seja o real digital, de fato. Né? É a moeda brasileira, a moeda transacional brasileira que passa a ser operada de forma digital. Esse projeto ainda está no início aqui no Brasil. Quando a gente olha hoje, talvez o principal benchmark em termos de mercado seja na China, onde essa moeda já está sendo usada por mais de 10 milhões de pessoas. Claro que, em comparação à população da China, isso é muito pouco, mas é um bom ensaio. Né? E o futuro dessa moeda é justamente isso. Eu vou ter o meu Tesouro Nacional emitindo essa moeda, como é feita hoje. Os bancos comerciais e múltiplos, enfim, vão ser responsáveis por iniciar a distribuição dessa moeda. Tá? A partir daí, essa moeda ela vai poder ser transacionada entre os consumidores, como ela é hoje, né? Quando a gente pensa no dinheiro físico, hoje eu tenho um dinheiro no bolso, hoje eu tenho dinheiro físico, eu tenho dinheiro no bolso, eu preciso fazer um pagamento, eu pego e uso aquele dinheiro. Eu vou receber um valor, eu vou pagar uma conta, eu vou pagar um produto, né? O ponto principal é que, a partir de então, não necessariamente os consumidores vão precisar de um banco para guardar para guardar o dinheiro digital. Né? Por quê? Porque eu tenho isso na minha carteira. A minha carteira digital, o banco inicia aquela transação via uma conta de depósito, mas a partir do momento que eu saco aquele recurso, eu transaciono ele digitalmente. Então, isso, inclusive, é uma discussão bastante interessante em termos de mercado, porque eu posso reduzir a capacidade de alavancagem financeira do banco, a capacidade de reserva das instituições financeiras pela redução dos depósitos, uma vez que, após distribuídas, aquele recurso passa a ser do consumidor. Então, essa é a dor de cabeça quando fala da moeda digital. Né? E é importante a gente diferenciar que a moeda digital dos bancos centrais ela não é um criptoativo. Os criptoativos eles têm características específicas, né, que são os ativos, as moedas tokenizadas que a gente diz, normalmente podem possuir ou não algum tipo de lastro. E hoje o mercado não vem utilizando de uma forma tão ampla os
criptoativos, aqueles registrados na blockchain, né, que tem toda uma outra tecnologia descentralizada, né, enquanto as moedas digitais dos bancos centrais são centralizadas por meio da emissão de um tesouro nacional, só que de forma não física, de forma digital. Né? Então, tem essas diferenças importantes e é por isso que os criptoativos hoje eles têm muito mais uma característica de um ativo financeiro do que de uma moeda. Agora, é claro, são utilizados também como moeda, existem tokens específicos que são moedas transacionais, mas quando a gente pensa naquilo que a gente mais conhece entre criptoativos e moedas digitais dos bancos centrais, ou essa proposta que está sendo feita, o projeto que está sendo colocado em prática, elas têm essa diferença conceitual importante a ser notada, né? Bom, estamos caminhando de uma maneira fantástica, né, para uma inovação que logo, logo estaremos utilizando. Imagine você o que você acabou de colocar. Não vamos precisar guardar o nosso dinheiro em bancos, vamos guardá-lo em nossos próprios aplicativos. O que depois, é claro, vamos ter que tomar alguns cuidados de segurança. Mas é algo fantástico, é algo fantástico. Tiago, infelizmente estamos chegando ao final do nosso tempo. Já te convido para uma próxima entrevista, porque o tema é fantástico e você o colocou de uma maneira muito didática e estamos aprendendo muito com os teus ensinamentos. Chegamos ao final, mas eu queria uma palavrinha sua sobre o conteúdo que acabamos de analisar. Bom, primeiramente, eu queria agradecer o convite, professor Manolo, é um prazer sempre debater, conversar, tomar um café com você, é sempre fantástico, é sempre uma oportunidade incrível de aprendizado. Agradecer os telespectadores, né, do seu programa. Então, assim, vai ser sempre um prazer voltar, discutir mais profundamente um ou outro tema, e sempre que a gente tiver alguma novidade também, eu trago para vocês, e realmente é uma satisfação poder falar para o seu público tão qualificado e sobre um tema tão atual, tão bacana, tão novo, e que a gente, na verdade, vai aprendendo juntos aí a cada dia. Muito obrigado, então, Tiago, e a você, meu caro telespectador, minha cara telespectadora, prezado economista. Até o próximo programa.